O Real Madrid jogou contra o Raio Vallecano hoje, jogou à tardinha agora, e ganhou 2-1. Gol do Benzema do Rodrigo. E daí o gol do Raio Vallecano, não me lembro quem fez. Mas o jogo foi marcado por homenagem ao Vinícius Júnior, né? Ali nós vemos a faixa da torcida, né? Em apoio a ele, né? Isso aqui foi em outro jogo, mas foi da La Liga, se não me engano, só não sei qual. Aqui eles estão tudo com o número do Vinícius Júnior, né, em homenagem. Isso é o time do Real Madrid, né? E tem o vídeo também, a foto, na verdade, que eu tenho, é do cartaz, que isso aqui aconteceu, eu acho que foi hoje de manhã que eu vi a notícia, não sei se foi ontem ou hoje, mas que eles arrancaram a cabeça dele do cartaz, né? Isso é no Santiago Bernabéu, se não me falha a memória. Esse cartaz. Cara, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico pensando, quem que disse que brasileiro é racista? É um país que tem um monte de preconceito. Cara, podemos ter preconceitos, eu acho que todo lugar tem um pouco ou muito, seja lá o que for. Mas se você comparar nós com gente que vive tentando ensinar a gente como ser compreensivo, como ser politicamente correto, cara, a Europa não dá exemplo pra ninguém. Cara, o que os caras fazem lá, na cara dura, inclusive a La Liga só reagiu agora porque o Vinícius Júnior praticamente ameaçou ir embora, né? Uhum. Ele falou que não sabia se o futuro dele ia ser lá ou em outro lugar. Uhum. Basicamente, o Vinícius Júnior, não sei se dá pra afirmar, mas hoje eu acho que é o melhor jogador da La Liga, hoje. Eu acho, porque assim... Eu acho que sim. É o maior clube, né? Ele é o melhor jogador desse clube. E, inclusive, por mais que o racismo até que tá implícito nessa questão aí, mas eu diria assim que o racismo contra o Vinícius Júnior acontece não só por ele ser negro. Eu acho que o principal motivo que acontece ser racismo contra ele é porque ele é um dos melhores jogadores que tem lá e ele irrita os torcedores adversários. Porque ele joga bem, ele faz as coisas de um pouco irreverente. Eu não acho que é muito irreverente, eu acho que é um pouco só. Ele joga o estilo brasileiro de futebol, né? Eu já vi jogador brasileiro mais marrento e mais irreverente que ele. Mas o pessoal não tem como criticar ele em campo, então faz esse tipo de jogo baixo aí. Vai pro lado pessoal da coisa. Eles tentam, vamos dizer, a torcida do... O último caso que teve, que deu a revolta maior agora, para ter realmente alguma ação da La Liga e tudo mais, foi no jogo contra o Valência, né? E, tipo, o Vinícius Júnior é um baita jogador. E daí, como o Daniel falou, eu também acredito nessa ideia que é mais para ofender ele, para ele parar de jogar mesmo no jogo, para, vamos dizer, desestruturar a cabeça dele, ele perder a cabeça, e foi o que conseguiram, né? Porque assim, tem muito jogador, tem bastante jogador negro na La Liga. Inclusive no Real Madrid tem vários outros. Só que eles não ficam criticando esses outros, porque esses outros não irritam eles no jogo. Por exemplo, vai ficar criticando a Alaba? Não vai, né? Mas o Vinícius Júnior o Vinícius Júnior lá na frente driblando, né? Camavinga, por exemplo, é um baita jogador, mas não destrói a defesa dos caras. Não é que nem o Daniel falou, não é só a questão da cor dele, é pra deixar ele bravo e perder a cabeça mesmo no jogo. Eu acho que o erro da turma está justamente aí. Por quê? Porque eles não têm como criticar o cara de outra forma e apelam para justamente um crime, que é o racismo. Né? Tipo, vamos falar que ele joga mal? Não vamos, e o cara joga bem. Né? Vamos chamar ele de perna de pau? Não vai. Cara. E daí os caras apelam para uma coisa que é a raça do cara. Né? Aí vão falar e ficam fazendo chamando ele, né, literalmente de macaco durante o jogo. Então, assim... essa semana eu vi a fala do Rivaldo, quando ele jogava acho que era o Rivaldo, que ele jogava na Europa. Ele disse que ele também sofreu disso, da mesma coisa que o Vinícius Júnior, né? E daí ele disse que na época dele, o caso dele também era por jogar bem. No caso dele, que até a posição parecida, né, dos dois. O Rivaldo jogava muito, né? Ele foi bola de ouro com o Barcelona, se eu não me engano. Sim, e daí o Rivaldo disse, o caso dos dois é muito parecido, né? Porque a posição dos dois é parecida. E se eu não me engano, o Rivaldo também jogava na Espanha, né? Porque ele comentou que isso aconteceu com ele. Ele jogou no Barcelona, né? Pô. E daí ele disse que aconteceu um caso
praticamente igual, segundo a descrição dele. E daí ele disse que, e no caso dele, é o mesmo motivo, provavelmente, que eu e o Daniel a gente tá concordando nesse quesito, que é por jogar bem. O rival também jogava bem e usavam isso pra criticar ele e, vamos dizer, mexer com a cabeça dele pra ele ser expulso e desestabilizar o jogo, né? Estragar o jogo dele. E o Rivaldo disse que na época ele ignorava, né? E funcionou, né? Continuou jogando bem e tudo mais, né? Cara, eu acho Mas que é uma escolha dele também, né? eu acho que para o jogador faz sentido ignorar. Mas para a organização, a La Liga, por exemplo, não faz sentido. Por quê? Porque você vai, se você der corda para criminoso, ele vai cometer mais vezes. Então você tem que cortar o mal pela raiz para deixar bem claro, ó, galera, se vocês ficar fazendo isso vai dar errado. Porque assim, uma coisa é o Vinícius tem que seria bom se ele conseguisse ignorar ou se ele conseguir bater de frente sem ser muito afetado, né? Por exemplo, se ele aguenta bater, beleza. Mas se ele não aguenta, ele tem que ignorar. Mas eu acho assim que o crime existe, o de racismo. Mas também é como a gente tá dizendo, ele não é o único, né? Tem vários jogadores que acontece isso aí, mas em menor escala, talvez, né? Por exemplo, eu duvido que tu não tenha um jogo na La Liga que alguém não chame um jogador negro dentro do campo de macaco. Quase todo jogo isso acontece. Só que nunca é uma torcida organizada gritando junto. É um cara sozinho lá, que ninguém escuta o cara, né? Mas assim, eu acho que quando a torcida faz isso, e nesse ano aí, nessa temporada, né, que lá não é o ano que conta, na verdade, a temporada, nessa temporada foi em vários estádios, então dá pra dizer que teve torcida de vários times fazendo isso. Então, a La Liga tem que corrigir isso aí, porque por mais que o torcedor traga dinheiro pro futebol, traga ingresso, traga camisa, traga, né, tudo que existe no futebol é por causa do torcedor, se você dá corda pros criminosos, os que não são criminosos vão sair. Por exemplo, eu acho hoje em dia que o futebol é um lugar que não cabe família, por exemplo. Né? O Dani, por exemplo, estava no jogo do Inter, algumas vezes, inclusive, não só nesse. Ele diz assim, o estádio de futebol não é um lugar para tu levar teu filho. Porque infelizmente tu tá lá, se tornou isso, né? Tu tá lá e tá todo mundo só gritando palavrão. Na verdade, a base da torcida é ofender o time adversário e não incentivar o seu próprio time. Né? Então, assim, eu entendo que se eu ganhasse os milhões que esses caras ganham, eu jogaria e talvez nem reclamaria. Mas a organização tem que fazer alguma coisa. Eu não faria, mas a organização tem que fazer. Eu acho que até pode ser, porque, tipo, se eu não me engano, esse é o caso de número 12 com ele, né, esse ano. E, tipo, até o momento, claro, teve revolta, né, a mídia falou disso, né, a brasileira, principalmente, mais a brasileira do que a espanhola. A espanhola simplesmente passou pano no começo, né? E daí, isso tipo, mostra o quanto é cultural dentro da sociedade, ó. Sim, e daí, tipo, a nossa mídia falou disso e a mídia deles não. Como o Daniel falou, né, cultural, provavelmente. Mas pode ser pelo... E na época o Vinícius Júnior não deu bola muito, né? Deu pra... Ele comentou o caso, claro, né? Tu vai comentar, né? Mas ele não deu... Como é que vamos dizer? E nem agora foi, né? Que agora parece que foi a gota d'água pra ele, né? Vamos dizer assim. Eu acho que agora pesou mais, tá porque certo, acho que agora pesou mais porque o Real Madrid já tá fora da Champions. Então, pode ser. Quando tu bate em alguém que já tá derrotado, parece que dói mais. Sim, de fato. E assim, na minha opinião, são assim, ó, eu acho que em quase todas as ligas europeias tem esse problema. Né? Eu acho, por exemplo, que na Itália tem bastante essa questão, só que não tem nenhum negro lá incomodando, né? Por exemplo, Balotelli sofria muito com racismo na Itália. Eu acho que a galera, por exemplo, ali, o Rafael Leão, que tá no Milan, o Kvaratskhelia, que ele é o outro cara lá, o Osimhen do Napoli, eles não estão sendo preconceituados porque o futebol italiano não tá tão em evidência assim. Agora tem um finalista de Champions, mas, cara, o pessoal da Itália gosta disso também. Então, a próxima vez que eu ouvir algum país de fora querendo ensinar a gente como ser ambientalista, ser LGBTQIA+, qualquer coisa que seja assim de politicamente correto,
Cara, eles não têm nada que ensinar para nós. Principalmente sobre questões de raça. Por quê? Porque o Brasil é um país miscigenadíssimo. Então, quer dizer, se tem um país que negro e branco convivem junto mais do que o Brasil, eu desconheço, né? Eles lá, eles são assim porque lá isso não existe. Então, eles não têm o que ensinar para nós. Eles não têm que ensinar a gente a não ser racista, porque eles não sabem isso. Eu acho que o brasileiro ele tem mais espaço nisso para falar, porque, como tu falou, a gente é nosso povo, né? A gente convive, cara. Assim, aqui no Rio Grande do Sul, que eu achei que ia ser um lugar bem mais branco, ainda você tem uma convivência grande de brasileiros. E aqui no Sul tem brasileiro daqui mesmo. Não brasileiro que veio do Norte, por exemplo, né? Teoricamente, já que era o lado onde vieram os negros e trabalharam mais naquela região. Mas aqui tu tem o brasileiro, que é gaúcho, né? Porque a palavra gaúcho, ela se aplica mais aos nascidos e, sei lá, descendentes da terra aqui, dos índios, inclusive, do que dos que vieram da Europa. Por exemplo, gaúcho e alemão são duas coisas diferentes. Uhum. Gaúcho e italiano são duas coisas diferentes. Gaúcho e polonês são duas coisas diferentes. Então, quer dizer, o Rio Grande do Sul, mesmo sendo um estado que foi ocupado e colonizado pela Europa, ele ainda tem uma miscigenação grande. Pô, se tu vai em São Paulo, Rio de Janeiro, de Paraná para cima, o Brasil é chocolate. Ele não é branco nem preto, ele é chocolate. Uhum. A questão é... Esse ponto deixa eu pensar em umas palavras. Que nem... No Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, tem mais gente branca, né? Mas não quer dizer que por causa disso vai ter problema. Bom, tem racismo dos dois lados, isso acontece também. Mas, vamos dizer, não é porque um é de um jeito, tem mais de um tipo, vamos dizer, de uma raça em um lugar essa raça tem que, vamos dizer, fazer mal a outra, xingando, por exemplo. Exatamente. Que nem no caso do Vinícius Júnior. É só viver em harmonia. Que nem nós temos no Brasil, inclusive. Ou é só a gente começar a parar de tratar de raça branca, raça negra, ou preto, sei lá, eu acho que preto é a palavra mais correta, e começar a falar de raça humana, né? Eu tava pensando nisso agora até. Porque esse negócio de raça dessa cor, daquela cor, eu que trabalho, por exemplo, num órgão de estatística que ele faz perguntas sobre raça, você tem lá branco, preto, amarelo, pardo e indígena. Amarelo se você for japonês, oriental, chinês, japonês, coreano, coisa assim. Pardo se você for moreno, né? E os outros são auto-intuitivos, né? Indígena tem que ser descendente de índio mesmo. Branco se você se considera branco, preto se você se considera preto. Cara, existe essa divisão, sei lá, alguém definiu isso, mas se um branco me disser que é preto, eu tenho que marcar que é preto, inclusive, né? Eu não posso nem questionar a pessoa. Então, assim, no final das contas, eu acho que todo mundo devia se sentir humano e tratar bem o próximo, acabou. Esse é o ponto. Muito simples. Vamos para encerrar o assunto. Cada um é de um jeito, cada um tem sua raça, tem que ter orgulho do que é. E respeitar o outro, né? Esse é o ponto primordial. Pode ter orgulho do que tu é e respeitar o outro. Esse é o ponto. E falando assim, ó, no âmbito esportivo, se você olhar bem, a raça negra em esportes de alto rendimento, os negros têm muita vantagem, por exemplo, em esportes que tu usa a perna. Cara, os negros se destacam muito nesse tipo de esporte, cara. Futebol é uma área que a gente teve, por exemplo, Pelé, os craques brasileiros da história. Quem que era branco? Pouquíssimo. Né? Os grandes craques, porque teve alguns que eram brancos tal, que se destacaram também, mas nem tanto. Por exemplo, o Romário é negro. Pelé era negro. Então, cara, o próprio Rivaldo, por exemplo, ele mesmo contou que teve racismo lá também, é negro. Neymar alisa o cabelo, mas ele é negro. Então, assim, no Brasil a gente tem o basquete, por exemplo, nos Estados Unidos. Cara, os craques são negros. O futebol americano, muitos craques são negros. Tem grandes brancos também que se destacaram muito, inclusive acho que o maior jogador de todos os tempos e os segundos são brancos do futebol americano, mas, cara, no esporte, por exemplo, os negros têm que se orgulhar muito. Todo mundo tem que se orgulhar, na verdade. E um torcedor que
E a gente sabe, né? Como a gente começou falando, que na verdade tá lá pra incomodar o cara porque o cara é bom. Esse torcedor, na verdade, ele não tem nem. Ele foca em ofender o adversário. Ele vai pra torcer contra o outro. É, exatamente. É. Negatividade E pura na vida. E eu acho que não vale a pena sair de casa pra ir, né, ser negativo no estádio. Claro que não. O estádio de futebol, ele tem que voltar a ser um lugar para famílias poderem. Maior parte dos problemas, na minha opinião, é as organizadas. Algumas organizadas. Deveria pôr, tipo. Sei lá, eu nem sei como é que poderia resolver isso, na verdade, mas põe, tipo, um espaço reservado no estádio para. E daí, tipo, as organizadas de um lado do estádio e gente com família do outro lado do estádio. Exatamente. Seria uma solução, talvez. Eu também concordo. Eu acho que. Eu não quero ser politicamente correto, tá? Eu acho que as emoções do ser humano têm que ser expressadas de forma livre. Mas eu não posso também ir contra meu caráter, digamos assim. Eu acho que xingamento não faz sentido. Por exemplo, mesmo que eu acho que o juiz errou, eu nunca vou mandar ele tomar lá naquele lugar. Sim, tem que se controlar, né? Cara, tem que se controlar. Tem que, Porque que nem, tu tem que ir no estádio, que nem o torcedor, ele tem que ir pro estádio pra torcer pelo time, tem que parar isso de ficar xingando o outro time. Claro, quando o outro time tá com a bola, tu vai, é bonito, mas aí é um ponto, tá vaiando, é uma coisa, tu Mas tá é que xingando. você pode vaiar sem xingar, né, cara? Exatamente, tu vaia e daí é bonito vaiar, claro que é bonito vaiar. É bonito, mas não né? fica xingando o jogo inteiro, gritando palavrão e coisa. É verdade. Tu tira toda a convivência do estádio para as famílias poderem olhar. O Vinícius jogou contra o Raio Vallecano? Não, ele ficou do lado de fora. Inclusive, ele tinha sido expulso contra o Valência e acho que o comitê da La Liga, ele anulou o cartão e ele poderia jogar. Anulou o cartão e ele poderia jogar, mas ele acabou não jogando. Acho que eu não sei se por escolha dele ou do Real Madrid, isso eu não sei, mas. Mas cara, eu desejo que esse cara se dê muito bem, inclusive eu queria que ele fosse o melhor do mundo uma hora pra quebrar essa sequência, né? Pra ser o próximo depois do Kaká e pra mostrar pro Neymar que dá pra ser o melhor do mundo. Ele poder. O provável, eu acho que o. Bom, não vou entrar nesse assunto, mas só pra eu dar meu palpite, eu acho que um possível melhor do mundo é De Bruyne ou Haaland esse ano. 2 possíveis. Se eles ganhar Champions. Que é muito provável também. Pô, cara, se eles não ganhar, quem que eles vão eleger? Talvez o Vinícius tivesse chance, né? Porque assim. Ele volta pro Bayern daí. Da Inter não vai ser, tá? Porque a Inter joga feio pra caramba. Ela pode até ganhar o jogo de 2-0, jogar na retranca, sei lá. Mas dizer que um jogador de lá vai ser o melhor,